Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar um bocadinho com vocês em relação ao tema das fidelizações nas telecomunicações, um tema que hoje em dia parece que deixou de ser tema devido à questão das low cost e também devido à entrada da Digi, que de repente vieram democratizar os 3 meses de fidelização, ao contrário daquilo que era a nossa realidade há não muito tempo atrás, que era a questão dos 24 meses. Mas houve um tempo em que alguém, nomeadamente João Cadete Matos, na Anacom, tentou fazer alguma coisa em relação a isso e tentou falar sobre a importância da redução dos períodos de fidelização, precisamente num setor onde os preços já eram suficientemente altos e onde isso acabava também por esmagar a capacidade de escolha, por mais que nós saibamos que depois a escolha à época não era assim tão diferente umas das outras, mas acabava por garantir que as operadoras pudessem fidelizar o cliente ali durante 24 meses, tinham a segurança de que saindo daqui iam receber aquele valor da quebra de contrato que para muitos era suficiente para nem sequer pensarem nisso, e a questão da refidelização, ou seja, da renovação da fidelização, era algo muito mal explicado, que acontecia muitas das vezes sem que o cliente tivesse essa intenção, ou porque deixava passar os prazos, ou porque entretanto tinha aderido a alguma coisa no meio do processo e isso refidelizava o cliente. Enfim, vamos falar um bocadinho sobre isso. Foi um tema que veio à baila quando se falou de Cadete Matos e eu achei por bem fazer um vídeo sobre isso. Antes de começarmos, vou-vos só pedir que deixem o vosso like aqui no vídeo, porque é mesmo muito importante para que o algoritmo do YouTube perceba que vocês gostam do conteúdo e que o divulgue. Portanto, é uma coisa rápida e não custa nada de ser feita. Ok, meus amigos? Bom, eu vou começar por vos mostrar aqui uma notícia que data de 15 de fevereiro de 2023 na SIC Notícias, onde falava João Cadete Matos sobre esta questão. E eu peço-vos um bocadinho de atenção para que nós possamos enquadrar isto e depois podermos perceber qual é que é a verdadeira expressão da Anacom neste tipo de coisas e depois o que é que, neste caso, o governo, à época, achava. Ok? Bom, dizia então Cadete Matos: grave, um engano, um embuste verdadeiramente chocante. Foi assim que o presidente da Anacom, João Cadete Matos, descreveu em mais uma audição na Assembleia da República as propostas de fidelização das operadoras de telecomunicações em Portugal que considera anticoncorrenciais e lesivas dos interesses dos consumidores. Reparem o que é chegar um presidente da Anacom à Assembleia da República numa audição e dizer assim: eu considero isto grave, considero um engano, considero um embuste e é verdadeiramente chocante. Estão a imaginar Sandra Maximiano hoje a ter este tipo de discurso? Estão a imaginar alguém por parte da regulação hoje a confrontar as incumbentes desta maneira? Eu não estou. E isto é uma coisa que eu gosto de ver, não porque eu acho que se deva andar constantemente em pé de guerra, mas porque as operadoras hoje em dia, ou à época, e não é hoje em dia, voltaram ao que estavam, mas à época estavam como estão hoje, que é a viver nas sete quintas, a fazer aquilo que querem, e tudo aquilo que for contra as suas vontades, amuam, fazem um enxurrilho aí de choraminguices. Bom, o regulador apelou de forma veemente a que o governo mudasse a lei para limitar as fidelizações a um máximo de 6 meses face aos 2 anos atuais, porque o leilão do 5G consagrou a entrada de 2 novos operadores, na altura a Denser e a Digi, e acusou as incumbentes de terem intensificado as campanhas de refidelização durante o leilão de 5G, classificando algumas delas de refidelização abusiva para limitar ao máximo a migração para os novos serviços, eventualmente mais baratos. Já não pedimos ao governo que considere alterar a lei, e invetivou. Pedimos ao governo que faça e faça rápido. Ora bem, isto porquê, meus amigos? Porque, à semelhança daquilo que vocês tiveram a oportunidade de ver agora com a entrada da Digi, as operadoras incumbentes optam por agarrar o mais possível os seus clientes através destes programas de fidelização longa. Vamos lá ver uma coisa. Quando tu és um novo entrante no mercado, a tua carteira de clientes está limitada ao número de clientes que estejam sem fidelização ou àqueles que tenham um bocadinho mais de capacidade financeira para fazer algumas contas e dizer: não, eu posso sair já, eu bato o martelo, eu pago o que tenho que pagar e vou sair já para a Digi. Houve muita gente a fazer isso, mas infelizmente, como vocês sabem, Portugal não é, nem de perto nem de longe, um país cujos salários e cuja capacidade financeira das pessoas seja assim tão elevada. Por causa disso, é natural que muita gente, mesmo percebendo que vai poupar na Digi, não tenha a capacidade de chegar aqui e dizer assim: bom, eu se calhar tenho que devolver agora à Mel, à NOS ou à Vodafone para quebrar o meu contrato, se calhar 200 ou 300 euros, eu não tenho esse valor, que até se calhar poderia ir buscá-lo em 6 meses ou 8 meses ou
9 meses no novo contrato da Digi, mas eu não tenho, então vou ter que ficar agarrado a isto. Se pelo caminho houver algum tipo de prática meio manhosa que faça refidelizar, esse cliente está sempre ali agarrado. Eu digo-vos prática meio manhosa porque eu brevemente vou fazer um vídeo também a falar sobre algumas coisas que acontecem menos claras em Portugal, que não são assim tão novas, mas esse tipo de práticas de refidelização, principalmente para pessoas que não estejam tão atentas, não são mesmo nada difíceis de acontecer, porque eu de repente passei a ter aqui uma necessidade qualquer, olha, então nós vamos fidelizá-lo, ou melhor, eles nem dizem que vão fidelizar, vão só dizer assim, ou dizem super rápido e tu nem chegas a compreender o que eles disseram, ou então vão-te só dizer, bom... vai passar a ter mais de 100 ou 200 gigas no seu telemóvel, concorda, acha que sim, está brutal, eu acho que sim, olha, refidelizou mais 24 meses. Portanto, estas fidelizações tão longas eram um bloqueio à entrada destes dois novos operadores. A Denser acabou por não iniciar a sua função à época e acabou por perder o espectro até na questão do 5G, mas a Digi entrou e fez o que tinha que fazer. Mas com estas fidelizações de 24 meses, esse embate no início acabou por ser muito limitado, precisamente porque ainda havia muita gente agarrada com a questão das fidelizações. Portanto, na intervenção inicial do regulador aos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, numa audição recorrida pelo PCP sobre os aumentos dos preços das telecomunicações e no serviço postal garantido pelo CTT, Cadete Matos disse que, se o regime de fidelização não for revisto de forma urgente, os consumidores estão sujeitos a mais aumentos de preços à taxa de inflação nos próximos anos, iguais aos que estão em vigor nas incumbentes. Já estão em vigor nas incumbentes. Isto num país que paga as telecomunicações já 20% acima dos preços praticados na União Europeia. Portugal disse, registrou um aumento de 8% nos custos de telecomunicações nos últimos 12 meses, quando nos 27 os preços caíram no mesmo período. Mais grave ainda é que Portugal ter assistido, nomeadamente quando durou a campanha de leilão das frequências 5G, ao aumento das refidelizações e refideliação abusiva. Isto está em um erro aqui. Abusivas. Disse Cadete Matos. É dramático o número de consumidores que se queixam do abuso das refidelizações, não autorizadas ou autorizadas à distância ou sem apresentar toda a informação sobre o que implica essas refidelizações. Muitos clientes só sabem disto no final do contrato porque não percebem porque foram refidelizados, acrescentou. É verdadeiramente chocante. Vamos ser muito atuantes e a tirar conclusões nesta matéria. Recebemos queixas neste mês de janeiro e fevereiro com consumidores que em janeiro tinham sido abordados pelas empresas com novas ofertas e com a garantia de que não iriam aumentar preços, declarou João Cadete Matos. Passada uma semana ou duas, receberam informação de que o preço iria aumentar à taxa de inflação. Ora bem, esta é outra questão que eu acho que nós temos aqui que olhar para ela. Há uma diferença entre aquilo que são aumentos e aquilo que é a reposição dos valores face ao valor de inflação. Porque há muita ignorância do ponto de vista financeiro em Portugal. A nossa literacia financeira em Portugal é baixíssima, ok? E as pessoas não compreendem o que é um aumento daquilo que é um aumento à taxa de inflação. Está nos termos e condições de todos os contratos de serviços que nós temos, nomeadamente, a menos que diga claramente que é um contrato com preço fixo, e aí a conversa é outra, mas neste caso, nas telecomunicações, existe a possibilidade de fazerem aumentos à taxa de inflação. Essa taxa de inflação é calculada e normalmente isso repercute-se nos primeiros meses do ano seguinte com o valor apurado da taxa de inflação. A inflação é altamente corrosiva, não só para nós, como também para as empresas. Obviamente que, se calhar, para nós, enquanto trabalhadores explotadores, por exemplo, nós não temos capacidade de chegar, em muitos casos, ao nosso patrão e dizer, olha, a taxa de inflação foi, por exemplo, 10%, como foi nesse ano da questão da guerra da Ucrânia, nesse primeiro ano, e eu preciso de um aumento de 10% do meu salário para que o meu salário seja atualizado à taxa de inflação. Isso não acontece e, infelizmente. Mas se vocês forem verificar, regra geral, o Estado faz isso com a função pública, regra geral, o Estado faz isso com os reformados, até porque existe uma norma obrigatória para essa compensação, e essas pessoas, ao fim e ao cabo, estão a ser aumentadas, mas não estão. Têm mais dinheiro em termos nominais, mas em termos reais o valor é exatamente o mesmo. Aquilo que eles vão conseguir comprar com aquela quantidade de dinheiro era o mesmo que compravam com menos quantidade de dinheiro. As empresas têm esta possibilidade de o fazer também. Ou seja, as empresas vão ter também aumentos por via dos custos, por via da inflação, seja, por exemplo, nas questões dos custos de energia, como vocês sabem, aumentou exponencialmente
principalmente nessa altura, e estávamos aqui em 2023, portanto foi no ano subsequente à entrada da questão da guerra da Ucrânia, que iniciou em 2022 e depois no início de 2023 a inflação estava naqueles valores galopantes e, portanto, isso tem impacto significativo numa empresa. Por exemplo, nas telecomunicações e energia, que é um dos custos mais significativos. Temos também, por exemplo, as questões dos combustíveis, que também tiveram um impacto significativo. Houve problemas, por exemplo, em relação também às taxas de juros, onde estas empresas de tecnologia normalmente estão bastante alavancadas e têm também juros que vão flutuando nesse ponto de vista. E, portanto, até mesmo para a questão da massa salarial, se tiverem esse interesse em aumentar as inflações dos seus trabalhadores, que nem sempre é o caso, até porque eles utilizam muito empresas de outsourcing e coisas desse género, deixando o ónus da questão para outros. Mas eu não vejo como um choque dizer assim, atenção, se a pessoa estiver a fazer uma renovação de contrato, o erro está em termos um colaborador mal preparado, um colaborador que se calhar até sabe, mas está a utilizar, e por isso é que entra aqui a palavra do abusivo, um colaborador que diga assim, não, nós vamos renovar o contrato consigo, estamos, por exemplo, em janeiro, vamos imaginar que eles vão começar a repercutir esses aumentos da taxa de inflação em fevereiro, ou 1 de fevereiro ou 1 de março, vamos imaginar. É errado nós termos um colaborador que diga ao cliente, não vai haver qualquer aumento na vigência deste novo contrato e depois chega ao mês seguinte e há esse aumento por via da inflação. O erro está, obviamente que o cliente devia ter um bocadinho de conhecimento para saber o que é que são aumentos à inflação e o que é que não são, ok? Porque se vamos imaginar que a inflação fechou em 10% nesse ano louco e entretanto os aumentos são 12 ou 13%, isso aqui já não é um aumento só à inflação, já há aqui mais qualquer coisa. Por isso é que é preciso as pessoas saberem do que é que estão a falar e saberem analisar. E depois também, por parte das linhas de apoio, é preciso pelo menos, já que não querem dar a informação de que, não, olha, eu vou renovar consigo, mas muito provavelmente para o mês que vem você vai sentir um aumento na sua fatura, mas é por via da inflação. Como as pessoas são ignorantes, as pessoas não vão perceber isso. Então, mas espera aí, mas eu vou refidelizar consigo e entretanto vai haver um aumento. Mas se eu disser à pessoa assim, não, Pedro, não, neste caso ao cliente, não, mas é assim, você mesmo que vai fazer com a outra operadora incumbente, eles também vão fazer o aumento, portanto vai ser igual. A pessoa se calhar nem vai compreender bem. Pronto. E hoje em dia, por exemplo, a Digi não faz isso. A inflação tem estado minimamente controlada, 2, 3%, está agora a acelerar outra vez, mas se a inflação subir 10% novamente por mais ou alguma razão, a Digi vai ter que fazer esse aumento, porque não há como absorver infinitamente os valores à taxa de inflação para sempre, e vai ter que sempre haver essas inflações. No caso concreto, a Digi, por exemplo, hoje em dia opta por não o fazer por uma estratégia comercial de que, neste momento, a Digi fazer um aumento de preço era dar um tiro no pé na ideia que construiu como sendo aquela que não aumenta, aquela que é garantida e não sei o quê. Mas isto, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer e por isso é que eu quero que vocês compreendam isso com a verdade e como é que funciona uma questão de inflação. Por isso, se Cadete Matos criticava isto, criticava no sentido de que as linhas de apoio omitiam esta informação e depois os clientes ficavam à nora. Mas ao fim e ao cabo, Cadete Matos também tem que contar com uma coisa, as pessoas também são ignorantes. Não podemos também estar constantemente a atirar às operadoras, porque se as pessoas não sabem que vai haver um aumento da taxa de inflação, mesmo fazendo uma renovação de contrato, e que isso está disponível, neste caso concreto, na capacidade, ou seja, nos termos do contrato que assinaram, isso é um problema que é delas, se assinam de cruz, se não sabem, se não têm a mínima coisa. Agora, há de facto aqui muita premeditação por parte das operadoras que omitem essas informações a seu belo prazer, já estás agarrado e agora é o KK, vai ler, vai aprender, não é? Pronto, avançando, Cadete Matos dizia assim, não há razão nenhuma para os preços atuais. A entrada de 2 novos operadores, portanto a Denser e a Digi, vai espicaçar a concorrência, mas para potenciar a queda dos preços é necessária uma revisão na lei no que toca à duração máxima das fidelizações. Aquilo que esperamos que aconteça já este ano e nos próximos, com o investimento destas empresas, é que haja em Portugal as ofertas que há em Espanha e Itália, mas para isso temos de libertar os consumidores das ofertas de 24 meses. Exemplificou com um contrato de fibra óptica que se consegue contratado com uma mensalidade de 20 euros em Espanha, com um prazo de compromisso de 3 meses. Hoje em dia, nós até conseguimos menos com a Digi. Em Portugal, o preço mais baixo que existe é 30 euros e é o preço que é prestado pelo operador novo. O operador com a cota mais baixa, os restantes operadores praticam preços mínimos de 38 euros, mas com fidelização de 2 anos. Portanto, veja-se, em Espanha à época pagava-se 20, hoje em dia paga-se 30, na altura pagava-se 38 cá em Portugal. Portanto, quase o dobro. Foi apresentado aos portugueses que com as fidelizações as comunicações eram mais baratas. Disse, é um embuste no que é dito aos portugueses, que são as vantagens dos descontos, acrescentou. E interrogou-se, depois de aludir aos preços, qual é a razão para serviços como o de internet custarem o dobro em Portugal? Não há razão absolutamente nenhuma. As fidelizações são um engano em que o país tem caído. Termina Cadete Matos a dizer. Bom, esta questão aqui ainda hoje acontece. Se vocês forem, por exemplo, aos sites, a partir de determinada altura, as operadoras começaram a fornecer serviços sem fidelização.
ok? Foi dito, tem que haver uma opção para que as pessoas que não queiram ter fidelização não tenham. E o que é que as operadoras fizeram? Chegaram e disseram assim, calma, então eu vou-te fornecer o serviço sem fidelização, mas para isso vais ter, por exemplo, que pagar o custo de instalação, que são 150 ou 200 euros. Ok? E depois, se a pessoa quiser com a fidelização, então eu ofereço-te esse custo de instalação. Ora bem, a instalação é algo que está implícito na prestação do serviço. Não faz qualquer sentido que, se eu quero vender este serviço, eu estou a cobrar essa instalação. Era a mesma coisa que eu estar a querer cobrar, neste caso, eu é que tenho o interesse em vender o serviço, eu preciso de ter esse equipamento aí e vou-te cobrar o custo de instalação porque sem ele não existe serviço. Portanto, mas tu estás a vender serviços ou estás a vender instalações? É uma coisa um bocado estranha, porque tens que ter os técnicos para fazer a instalação e essa instalação, regra geral, já obriga a que. Ou seja, o facto de contratares um serviço já obriga a que haja uma instalação implícita. Caso contrário, não vais conseguir ter o serviço. Eu entendo do ponto de vista da proteção do investimento. Porquê? Porque vamos imaginar que o cliente solicita uma instalação e ao final de um mês desiste do serviço, porque não tem fidelização. Obviamente que isso vai colocar uma pressão gigantesca em cima daquilo que são as operadoras, e agora vou estar aqui a fazer instalações. Se calhar o mesmo cliente vai pedir 3 ou 4 ou 5 instalações durante um ano a várias empresas, isto vai ser um problema. Portanto, se quiseres sem a fidelização, vais pagar a instalação para eu pelo menos garantir que mesmo para o mês que vem tu queiras me mandar embora, está-se bem, mas eu já levo o meu e essa instalação já foi cobrada e portanto está tudo bem. A questão que se põe aqui é a fidelização mínima de 6 meses resolve em parte esse problema, ou seja, a Digi hoje até acabou por democratizar os 3 meses e as próprias low cost foram atrás e, portanto, como veem, eles conseguem viver muito bem com o risco de 3 meses, ao contrário daquilo que viviam antigamente com os 24. Mas, se eu compreendo que a fidelização zero é perigosa desse ponto de vista, não compreendo porque é que é necessário uma extensão tão longa. Sobre a questão de porque é que custa o dobro em Portugal face àquilo que custava em Espanha, é precisamente por causa disto que Cadete de Matos resolveu com a questão dos leilões de 5G, que é, faltava concorrência, faltava um mercado onde as operadoras tivessem que se mexer, e nós vemos isso hoje em dia, em que as operadoras não só conseguem vender mais barato, não só conseguem vender com a fidelização de 3 meses, e nem foi preciso sequer obrigar, foi só uma questão de copiarem aquilo que a nova entrante fez. Portanto, era possível fazer tudo, faltava era concorrência. Felizmente houve alguém que desenhou e pensou o leilão do 5G, a.k.a. João Cadete Matos, com uma fase inicial para novos entrantes, que pressionou e que deu a possibilidade a que uma empresa como a Digi tivesse entrado em Portugal de uma maneira completamente independente às outras, porque senão o que nós iríamos ter hoje em dia em Portugal era uma operadora com uma expressão, vamos imaginar que até poderia ter uma expressão igual do ponto de vista da fibra, porque aí não estaria dependente daquilo que é as redes dos outros, podia estar, mas nós sabemos que do ponto de vista da fibra há aqui todo um projeto que demora tempo a fazer, chegar aos vários sítios demora, ainda hoje muita gente não tem esse acesso, e portanto o móvel não é só o ponto de vista do serviço em si que é vendido, é também o marketing e é também o boca a boca que vai passando. Mas tu és Digi no telefone, não sei o quê, porque tu de repente, quando tiveres uma rede móvel minimamente estável em Portugal, tu podes de repente estar exposto a milhões de clientes que podem a qualquer momento ser seu cliente, enquanto que na fibra não é assim. Portanto, o que nós iríamos ter se não houvesse este pensamento inicial de João Cadete Matos de lançar aqui frequências de 5G que não pudessem ser assambarcadas pelas incumbentes, fechando assim as portas a novos entrantes, o que nós iríamos ter era se calhar uma Digi MVNO que eventualmente não ia ter os preços competitivos que tem hoje e portanto não ia conseguir cativar as pessoas da maneira que cativou hoje e que depois na fibra ainda não chegava a quase ninguém, portanto ia ser uma novozinha, uma coisa que estava ali pequenina. Assim não, assim chega com um preço derrompante e quanto mais não seja, apesar de nós sabemos depois o que é que aconteceu mais à frente, a Digi teve problemas e não sei o quê, mas o preço de encher o olho fez com que muita gente olhasse para a Digi que não iriam olhar se os preços fossem os mesmos que as incumbentes praticavam, ok? Bom, dito isto, e só para chegarmos então à segunda parte e a final do vídeo, o governo responde, na altura, Ministro das Infraestruturas João Galamba, diz então umas coisas que eu acho que são inenarráveis. Diz assim: governo contraria a Anacom. Galamba não vê vantagens em mudar a fidelização das comunicações. O Ministro das Infraestruturas afirmou esta terça-feira que o governo não vê vantagens e não vê os efeitos sugeridos pelo presidente da Anacom para que seja feita uma redução no prazo das fidelizações nas comunicações eletrónicas. João Galamba falava na Comissão do Parlamento, no âmbito dos requerimentos apresentados pelo PCP sobre os mesmos motivos. A 15 de fevereiro, o presidente da Anacom afirmou na mesma comissão que naquele momento o regulador já não estava
estava a propor ao governo, mas estava só a pedir que façam e que façam rápido. Diz então os Galamba, ao contrário de uma sugestão recentemente feita pelo Presidente da Anacom, o Governo não vê vantagens e não vê os efeitos sugeridos pelo Presidente da Anacom para essa mudança legislativa. Com período máximo de filiação de 6 meses, o prazo máximo da Lei das Comunicações Eletrónicas é de 24, ao fim deste tempo o consumidor pode mudar de operadora caso este não faça uma oferta competitiva, medida para que o regulador também estimule a concorrência. Para o Ministro, não existe um nexo de causalidade entre os preços das telecomunicações e a concorrência e o período de fidelização. A posição e a preferência do Presidente da Anacom são conhecidas, a lei debatida amplamente por todos os deputados e votada, segundo penso, por uma ampla maioria. O Presidente da Anacom não concorda inteiramente com a lei que foi aprovada, mas não vamos mudar uma lei 4 meses depois dela ter sido votada, a não ser que houvesse fundamento para o fazer. Meus amigos, eu acho que João Galamba vivia na Disney à época. Provavelmente não se expressou da maneira correta. Porque vamos lá ver uma coisa. Dizer assim, eu acho que não existe nexo de causalidade entre os preços das telecomunicações e concorrência e o período de fidelização. Portanto, o Galamba diz assim, preços altos, falta de concorrência, período de fidelização elevado. Isto não tem um nexo de causalidade aqui. Isto é de alguém que percebe alguma coisa de mercado das telecomunicações. Isto é de alguém que tem interesse em resolver alguma coisa, pergunto eu. Porque vamos lá ver uma coisa. Se os preços das telecomunicações são altos, as duas questões a seguir são exatamente a resposta para isso. 1. São altos porque não existe concorrência. 2. São altos porque os períodos de fidelização garantem que assim que tu agarras aquele peixe não sai dali durante 24 meses. Portanto, o mais que pode acontecer é, ao final de 24 meses, ele ir-se embora. Mas como nós temos aqui o controle de um oligopólio, mesmo que ele saia, ele vai olhar aos preços das outras e as outras vão baixar €1 aqui, €1 ali, eventualmente uns saem para lá, outros vêm para cá, mas isto é sempre a mesma coisa e nós podemos continuar a controlar isto. Como é que João Galamba considera não haver um nexo de causalidade entre os preços, a concorrência e o período de fidelização? É de alguém que não percebe nada de telecomunicações. Ou melhor, nem tem nada a ver com telecomunicações. É de alguém que não percebe nada daquilo que é um mercado a funcionar. É de alguém que não percebe rigorosamente nada. Outra coisa que eu não consigo compreender é que... O que nós temos que compreender é... O João Cadete Matos não legisla. João Cadete Matos regula. Se existir alguma coisa que vai contra a lei aprovada, a Anacom pode regular. Agora, para criar novas leis, essas novas leis têm que ser aprovadas no Parlamento, nomeadamente com o Governo e com os deputados, na Assembleia da República. Ora bem, se Cadete Matos está aqui a identificar que, apesar de ter sido alterada a Lei das Comunicações Eletrónicas há 4 meses atrás, essa lei continua a ter uma lacuna gravíssima para aquilo que viria a acontecer mais à frente. Atenção que estávamos em março de 2023, portanto isto acontece posteriormente ao Cadete Matos lá ter ido, estávamos em março de 2023, a Digi viria a entrar em novembro de 2024. Tínhamos tempo para obrigar a fazer alterações. Feitos nesse ano, havia tempo suficiente para que as novas fidelizações de 6 meses já estivessem em vigor à altura da entrada da Digi e essa entrada tivesse tido uma capacidade muito mais forte de penetração por via de muito maior libertação de número de clientes face à questão dos 24 meses. Porque se houvessem clientes a renovar a 24 meses em março de 2023, quando estávamos a discutir isso, chegando a novembro de 2024, ainda estavam em sob período de fidelização. E com este tipo de concorrência, ou melhor, com este tipo de refidelizações agressivas que estavam a ser praticadas pelas incumbentes, era perfeitamente natural que essas refidelizações fossem feitas forçadamente por todas as maneiras e mais algumas, mesmo já durante o ano 2024 e o mais próximo possível do mês de novembro em que a entrada ia funcionar, precisamente por via desta questão. Portanto, eu não consigo compreender é que quando é que o pessoal critica o Cadete Matos acabou por ser alguém que acabou por não fazer muito aquilo que disse que ia fazer, isto e aquilo. Se ele não fez porque o Governo não quis. O Governo não quis porquê? Perguntem-lhes. Ok? Portanto, isto é a realidade dos factos. Na altura tínhamos Cadete Matos com visão, tínhamos uma pessoa à frente da Anacom que tinha a perfeita noção de que o que fez foi bom, mas não era suficiente ainda. Os portugueses estavam presos à questão das fidelizações e isso iria cortar muito daquilo que seria a entrada derrompante da Digi e da altura da Denser, que acabou por não se verificar. E já estava a verificar essa situação com tempo suficiente para que a entrada da Digi tivesse o efeito expectado e foi cortada às pernas por parte de João Galamba e do governo presidido por António Costa. Portanto, meus amigos, quem quiser saber porque é que a questão das fidelizações não mudou porque o governo do Partido Socialista e nomeadamente o ministro das Infraestruturas, João Galamba, tirou esta ideia, eu não vou dizer de onde, tirem vocês as vossas conclusões, de que o preço, o período de fidelização e a concorrência não têm um nexo de causalidade. Meus amigos, acho que este vídeo dá que pensar.
Digam nos comentários o que é que vocês acharam e vemos no próximo Viciado Comenta.